Olá, sejam bem-vindos ao Legado do Evangelho. Eu sou Lélio Silva e hoje nós vamos conhecer a história de C.S. Lewis, um homem que começou como ateu, convicto e se tornou um dos maiores apologetas cristãos de todos os tempos. Mas essa não é uma simples história de conversão. Vem comigo. Essa é uma história de transformação intelectual, emocional e principalmente espiritual. Uma jornada que pode mudar como você vê a sua fé, como você entende a conversão e como você compreende o poder da verdade. C.S. Lewis não foi apenas um homem que mudou de ideia. Ele foi um intelectual que desafiou as próprias convicções. Clive Staples Lewis nasceu em 1898 na Irlanda, filho de uma família protestante, mas criado em um ambiente onde a fé era mais tradição do que convicção. Não era fé vivida, era uma fé herdada. Ele perdeu a mãe aos 9 anos, e aqui começa a história que mudaria a vida inteira. Naquele momento, ele decidiu que Deus não existia. Se Deus existisse, não permitiria que a sua mãe morresse. E essa dor, essa perda, se tornou para ele a base sólida do seu ateísmo. Na adolescência, C.S. Lewis se tornou um ateu convicto. Não era um ateísmo passivo, era ativo, era inteligente, era questionador e era cético. Ele estudou em Oxford e se tornou professor de literatura. Sua mente brilhante era usada para argumentar contra a fé cristã. E ele era um dos maiores intelectuais respeitados de sua época. E completamente convencido de que a religião era apenas uma ilusão, uma muleta para fracos, uma invenção humana para confortar os seus medos. Seus argumentos afiados, a sua lógica era impecável. Seus argumentos eram afiados, a sua lógica era extremamente impecável. Ele podia desmantelar qualquer argumento teológico com uma precisão cirúrgica. Mas aqui está o detalhe que mudaria tudo. Ele tinha amigos cristãos. Um deles era o Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis. E Tolkien não era um ingênuo, era um intelectual. Um homem que pensava profundamente a fé sem questionar, sem duvidar, mas que havia encontrado as suas respostas. E isso intrigava Lewis. Como um homem tão inteligente podia acreditar em Deus? E essa pergunta começou a roer a sua convicção de que a religião era ilusão. Ele começou a questionar as suas próprias certezas e pela primeira vez ele permitiu-se duvidar de suas dúvidas. E ele começou a ler, a pensar e a questionar. E essa busca honesta pela verdade o levaria a um lugar que ele nunca havia imaginado. A conversão de Lewis não foi dramática, não foi uma visão celestial, não foi um momento de iluminação mística, mas foi algo gradual, intelectual. Leu apologistas cristãos, leu teólogos e lentamente, inevitavelmente, a evidência intelectual o levou até lá. E aos 33 anos ele se converteu ao cristianismo, não porque alguém o convenceu, mas porque a verdade do Evangelho de Jesus Cristo o conquistou. E ele mesmo disse: eu fui levado como um prisioneiro até Cristo. E não foi uma escolha fácil, significava abandonar as minhas convicções. Significava admitir que eu estava errado. Mas Lewis era um homem intelectualmente honesto, e a honestidade o levou até a fé. E depois de sua conversão, Lewis não parou mais de escrever. Ele escreveu sobre fé, sobre dúvidas, sobre sofrimento, mas não escreveu de forma acadêmica e distante, escreveu de forma poética, acessível e profunda. Seus livros, Mero Cristianismo e O Problema do Sofrimento, se tornaram clássicos da teologia cristã, lidos por milhões, transformando vidas através da palavra. Porque Lewis tinha um dom. Ele podia falar sobre coisas profundas de forma que qualquer pessoa entendesse. Ele podia explicar a fé de forma que tocava as pessoas
tanto na mente quanto no coração. E então veio a sua obra-prima, As Crônicas de Nárnia. Inclusive eu tenho até um quadro aqui. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, histórias de fantasia que falavam sobre fé, redenção e transformação. Não são livros religiosos, são histórias que tocam o coração. São aventuras que transportam o leitor para outro mundo. E através delas, milhões de pessoas encontraram a fé. Porque Lewis entendeu algo fundamental. A verdade é mais poderosa quando contada como história, quando toca o coração, não apenas a mente. Quando nos faz sentir, não apenas pensar. Hoje, mais de 50 anos depois de sua morte, C.S. Lewis continua sendo lido por milhões. Seus livros vendem mais agora do que quando ele estava vivo. Por quê? Porque ele falou sobre coisas que importam: amor, dor, fé, dúvida, transformação e sobre Jesus. Porque ele mostrou que é possível ser inteligente, intelectual e ainda assim ser cristão. Que é possível questionar e também é possível crer ao mesmo tempo. Que é possível sofrer e encontrar sentido na vida. Que é possível começar como ateu convicto e se tornar um dos maiores defensores da fé cristã. A vida de C.S. Lewis nos ensina algo extremamente importante. A transformação é possível. Não importa onde você está. Não importa o que você acredita agora. Não importa quantas dúvidas você tem. A verdade tem poder de transformar. E ela se chama Jesus. Lewis começou como ateu convicto e se tornou um dos maiores defensores e apologetas da fé cristã. Não porque alguém o forçou, mas porque ele buscou a verdade honestamente. E a verdade, por meio de Jesus, o encontrou. E esse foi mais um episódio de O Legado do Evangelho. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar e compartilhar. Aqui você vai ver histórias que deixaram um legado nessa terra por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Tchau!